Oi pessoal, boa noite, meu nome é Alan e hoje eu vou falar sobre um jogo de um dos tipos que eu mais gosto, que são os jogos abstratos, e de um dos meus autores favoritos, o Vlaada Chivalt. Anyway, é o Teshkalar Arena of Legends. Teshkalar é um jogo de 2 a 4 jogadores da Czech Games Edition e com versão americana da Z-Man, que é uma das minhas editoras favoritas. Eles costumam lançar os jogos com uma qualidade muito boa. Esse jogo aqui, como primeira impressão, assim, quando você pega a caixa, ele tem uma arte estupidamente bonita. Tá? Vou mostrar aqui a lateral. A arte desse jogo é muito legal. Vamos falar um pouco sobre o que é o jogo. O Teshkalar, ele é um jogo que ele simula batalhas entre magos poderosíssimos que invocam criaturas para digladiarem lá entre si. Algumas pessoas comparam ele com uma versão mais simples de xadrez, mas eu não vejo bem dessa maneira porque o xadrez você já começa com as peças dispostas no tabuleiro, né? E você sabe exatamente o que você vai jogar. Ele é um jogo comandado por cartas, né? Você sempre vai ter uma mão de 3 cartas e essas cartas você pode ter entre elas cartas de criatura, cartas de criaturas lendárias e as cartas dos titãs, que eles invocam os flares, que são explosões mágicas, que daqui a pouco eu falo mais um pouco. O que vem na caixa? Vem o manual, aliás, o manual é ótimo, o tabuleiro, onde acontecem as batalhas. Esse lado do tabuleiro é o lado do modo de jogo High Form, vou falar um pouco sobre ele daqui a pouco. E aqui o lado mais simples, que é exatamente igual. A única diferença é que o outro lado tem um quadrado pintado no meio, é que é onde você pode jogar as partidas Deathmatch. O Teshkalar é um jogo de 2 a 4 jogadores, ele funciona muito bem com 2 jogadores. Testei agora há pouco, tinha lido o manual dele e consegui fazer um teste agora há pouco e achei bem legal. Mas eu tenho uma ressalva sobre componentes que eu vou falar um pouco adiante no jogo. Porque, por exemplo, vamos ser bem sinceros, esse tabuleiro é horrível e acho que qualquer moleque de 14, 15 anos faz uma coisa melhor no computador. Verdade seja dita. O que mais nós temos de peças? Nós temos as pecinhas, que são as peças dos jogadores, que são os rankings das criaturas, em 4 cores. E elas também indicam os níveis. Então, estas peças indicam peças de nível 1, peças de nível 2 e as peças de nível lendário. Para que elas servem? Não é que cada peça no mapa ela represente uma criatura. Elas servem para atingir condições para invocar as criaturas das cartas. Quando eu mostrar as cartas isso vai ficar um pouco mais claro. E a maneira como você movimenta elas no jogo não é livre. Você só consegue movimentar as suas peças ou na colocação inicial de cada uma delas ou através das cartas, que elas permitem movimentos como alguns ataques, disparos para os lados ou pulos no tabuleiro. Então o jogo ele é comandado por cartas, mas ele é extremamente estratégico. Assim, eu adoro jogos abstratos. Um que eu posso assim, mencionar de cara que eu lembro é o Hive. Adoro o Hive. Hive eu acho um dos melhores jogos que eu tive a oportunidade de jogar recentemente. E ele não tem a liberdade do Hive, mas ele tem um nível de profundidade muito bom. Então o Teshkalar ele vale a pena. Tem uma reclamação geral sobre o pessoal que conhece esse jogo, sobre a qualidade dos componentes. E a gente deixa isso um pouquinho mais no finalzinho do vídeo. O que mais que vem? Vem tabuleiros individuais, um para cada cor de baralho, né? Você tem a cor azul, vermelha, esses aqui são do lado errado, verde e amarela. E aqui quando você vai jogar o jogo na maneira High Form, você vai ter isso aqui que são o tabuleiro de tarefas, as tasks, que é a única maneira de você ganhar. E aqui você vai fazendo as pontuações gerais. É isso que tem de componente no jogo. Acreditem. E mais o deck de cartas, né, que eu fiz o favor de bagunçar todo agora, eu fui puxar. Que não é muito grosso e vem naquele formato maldito, que ele não é nem um Standard USA, eu não sei que tamanho é esse de carta, pra achar esses livros é uma porcaria, mas um vendedor muito legal aí, que eu esqueci o nome, tinha de prontidão, então eu consegui comprar o jogo e já eslivar. Como é que se joga o Teshkalar? Vamos lá. Teshkalar, você tem o modo Deathmatch, que é simplesmente cada jogador vai colocando as suas criaturas para se baterem, conforme você vai matando as criaturas você vai ganhando pontos. Quem atingir um certo número de pontos ganha. Deathmatch, 2 jogadores um contra o outro, 4 jogadores, times de 2.
Aqui você tem as cartas de tarefas, né, para o modo High Form. No modo High Form você só pontua de acordo com essas tarefas serem completas. Tá? Então uma tarefa ela é completa sempre no final do seu turno. Então aqui está as condições delas e a quantidade de pontos que elas dão. Então, por exemplo, vamos pegar essa aqui, ó, que é a Heroic Destruction. You destroy at least 3 enemy pieces this turn, at least one of them upgraded. Então se você destruir 3 peças neste turno, sendo uma upgrade, pode ser tanto de nível 2 como aqui no desenho, como uma lendária, e 2 comuns, você atinge a tarefa e você ganha este número de pontos. Simples. Lendo a carta mas jogando não é tão simples não. Então você tem um número muito legal, ó, de cartas de tarefas e que dá um fator replay bem interessante para esse jogo. Aqui nós temos as cartas de Flares. Eu adoro o verso dessas cartas, porque é um titã, né, no meio da arena, se vocês prestarem atenção aqui, ó, ele sendo evocado, dá a impressão que ele está saindo do chão, né, ou ele está emanando muito poder. E aí quando você vira, você tem ele meio que de frente te encarando, assim. Então é legal, assim. Eu gosto muito dos jogos do Vada, como ele alia arte, mecânica, é bem bacana. E aqui nessa carta você tem também 2 condições para você evocar. Então, caso o seu oponente tenha 4 peças a mais que você upgraded, você pode fazer essa condição. Ou se ele tiver 6 peças no total, independente do tempo, a mais que você faz isso. Também pode acontecer de darem os 2 pré-requisitos, então você pode fazer as 2 coisas da carta. Como uma explicação rapidinha, se você, por consequência dessa ação, diminuir esta consequência aqui, ela ainda é válida, tá? Porque as condições são ativadas no momento da contagem, não após as resoluções. Aí nós temos as cartas nas cores dos baralhos respectivos. Então nós temos as cartas de cor azul, as cartas de cor vermelha, que são exatamente iguais, tá? Eles são assimétricos, aliás, eles são simétricos, eles são exatamente iguaizinhos, tanto que no manual ele aconselha que a sua primeira partida em 2 jogadores você jogue um com azul e outro com vermelho. Depois nós temos o baralho dos... eu falo baralho dos bárbaros, né? Mas ele é um dos mais interessantes. E depois um das criaturas da floresta, que também tem muitas criaturas legais. A arte desse jogo é um show à parte. Ele é muito bonito, de um bom gosto terrível. Quando eu falo isso, às vezes nos meus vídeos, um amigo já comentou e falou: cara, o que é um bom gosto terrível? Não seria um bom gosto? Tem que colocar terrível? Mas enfim, falar brevemente sobre as cartas. Como é que funciona? Você tem aqui o tabuleiro, né, onde você vai dispondo as suas peças. E para você evocar, ativar as cartas, você tem que ter essas condições escritas aqui. Então, por exemplo, para você ativar essa carta, você tem que ter 4 peças de nível 1, uma do lado da outra. A sua peça vai aparecer nesse espacinho branco, ela vai aparecer com este ranking aqui, e aqui está descrito o que ela faz. No caso dela, ela dá um tiro, deixa eu ver se é para um dos lados ou um dos lados, não, you may choose one. Então você escolhe um dos lados e ela destrói 2 peças nessa direção. Então o jogo basicamente é isso, você vai olhando o que cada carta faz, ele tem uma dependência de linguagem, porque tem uma quantidade legalzinha de texto nas cartas. Então aqui, por exemplo, 3 peças comuns, uma abaixo, ele vai aparecer aqui e ele faz uma ação de movimento destruindo as cartas de níveis igual a dele, ele não destrói cartas de nível menor. Então, basicamente é isso. O jogo você vai vendo o que as suas cartas fazem, de acordo com os desenhos e as descrições dela, e você tem muito o timing das cartas, então você tem que estar prestando muita atenção o tempo todo que você tem na mão e o que você tem na mesa. Então às vezes pode acontecer do seu adversário frustrar aquela sua jogada que estava esperando, matando suas peças, e vice-versa. E nós temos também o baralho das criaturas lendárias. Esse baralho é compartilhado por todos os jogadores. E ele tem umas coisinhas lindas como esse dragão de fogo, muito animal. Então aqui você pode ver, ele exige 2 criaturas de nível 2, uma criatura de nível 1 ao meio e uma criatura de nível 2. Ele vai aparecer aqui na frente. Ele dá uma baforada de fogo numa direção escolhida, destruindo tudo à sua volta. Nós temos também aqui o Anjo da Morte, uma criatura bem legal. Ele mostra onde ela aparece. As criaturas lendárias, elas são muito fortes e geralmente elas dão assim um arrebento
estrondoso no mapa. Mas elas são um pouquinho difíceis de colocar no jogo, tá? Não é tão simples. Bom, Teste Escalar é isso. O manual dele é muito simples, um manual legal. Depois, para variar, como os jogos do Vlada, vem um outro manual com todas as regras aqui. Olha a quantidade de texto, o tamanho desse texto. Olha isso. Quem jogou Mage Knight sabe do que eu estou falando sobre esse tipo de manual, essa coisa maluca que sai da cabeça desse cara. Eu joguei ele uma única vez. Eu li o manual dele hoje. Tive a oportunidade de jogar ele hoje, agora, a partir das 2 players. Achei muito bom. Vou levar ele pra mesa para ele ver mais jogo, né, com mais pessoas, para ver como é que ele funciona, no número maior de jogadores. Um jogo para 2 players eu achei ele fantástico. Mas a minha reclamação o que é? A qualidade dos componentes. É muito ruim, tá? O pessoal fala assim, você desce a lenha em jogo nacional. Não, eu desço a lenha em qualquer jogo. A qualidade dos componentes do jogo é uma bosta, tá? Porque isso aqui e isso aqui é um lixo, é horrível, tá? Não é que seja fininho, mole, não é isso, mas assim, é muito simplista, cara. E esse jogo aqui, você não encontra muito barato, nem dentro do Brasil, nem lá fora. E agora, os caras lançaram um upgrade kit dele. Vem com a arte melhor, então ele deixa o tabuleiro, é a mesma coisa, tá? Não muda nada, até o tamanho igual, mas com a arte mais bonita e as pecinhas com uma arte muito mais bonita. Mas ainda assim é a mesma coisa. Então, eu já até pensei em comprar alguns tokenzinhos de madeira pra deixar ele mais bonito na mesa e tal, mas ainda tô amadurecendo a ideia. Ele tem uma única expansão que acrescenta mais um deck de cartas, que são criaturas baseadas no gelo, se não me engano é Everfrost ou Evenfrost. Se eu estiver falando bobagem, por favor, comentem aí. E eu ainda não tive contato com ela. Logo eu vou comprar, vou esperar o dólar baixar um pouco, porque agora tá difícil comprar jogo, tá muito caro. E ele é um jogão, de verdade. Assim. Então se você gosta de jogo abstrato, e se você gosta dos jogos do Vlada, eu mega ultra recomendo. Então pessoal, esse foi o Teste Escalar. Obrigado, críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. E fazer o comentário que eu deveria ter feito no começo do vídeo, esqueci, o iPad não morreu. Depois do tiro mortal do Gabriel, ele sobreviveu. Eu tinha gravado um vídeo anteriormente a este, pro Race for the Galaxy. Por algum motivo o vídeo eu não estava conseguindo upar, então eu decidi gravar este vídeo. Então meu próximo vídeo vai ser um vídeo do Race for the Galaxy na versão da Galápagos. Pessoal, obrigado e aquele abraço.